Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se sentar, querido, nós vamos estudar a palavra de Deus juntos. E eu queria ler a palavra de Deus em Lucas 2, versos 28 a 32, e meditar nesses versículos nessa manhã. Queria dar uma sugestão para você: não perca o culto de hoje à noite. O culto de hoje à noite vai ser maravilhoso. Às vezes a gente perde as maiores bênçãos que a igreja oferece. Tem gente que vem do Brasil inteiro para assistir esse culto aqui, ou esses cultos de Natal que a igreja produz e faz, né? Tem gente que vem de outras igrejas a semana toda para assistir, e às vezes nós perdemos a bênção. Então, não perca hoje à noite, tá? Vem aqui ao vivo. Assistir pela televisão, assistir pela internet, não dá a dimensão do que está acontecendo aqui. Eu digo por já ter assistido algumas vezes junto com a minha esposa nesses anos de enfermidade, e não é a mesma coisa, pode ter certeza. Então, olha, eu sei, família está junto, é uma grande oportunidade da família toda estar celebrando ao Senhor e a gente poder anunciar a palavra de Deus. Convide pessoas, porque é uma oportunidade evangelística de uma maneira muito gostosa, bonita, incrível mesmo, tá? Então, posso contar com você? Posso? Quem concorda aí, levanta a mão aí, quero ver. Não estou sentindo firmeza, dá um cutucão em quem não levantou a mão. Faz favor aí, vamos lá, né? Firmeza aí, tá bom? A palavra de Deus diz assim, olha só: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Querido Senhor, nesta hora, quando vamos meditar na tua palavra, que o teu Espírito Santo se revele aqui entre nós, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, possamos sentir o toque do Senhor, celebrar louvores ao Senhor, e que o Senhor mesmo possa dar-nos a percepção daquilo que tu queres para nós. Fica conosco e dirige-nos. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos estudado esse encontro de Simeão com Jesus, Maria e José no templo, 40 dias depois do nascimento do nosso Salvador. E nesse trechinho é o momento do clímax dessa história, onde o louvor é expresso por causa do nascimento de Jesus. É interessante que uma das coisas que se repetem em toda a história de Natal é louvor, adoração. Se você lembrar dos relatos bíblicos da história de Natal, você vai perceber que os anjos aparecem aos pastores adorando a Deus pelo nascimento do Salvador Jesus. Depois os pastores, cheios de alegria, saem correndo e vão na direção daquilo que os anjos disseram, encontram o Salvador e adoram a Deus pelo nascimento do Salvador e do Messias. Os magos do Oriente vêm e adoram a Deus. E agora está Simeão, 40 dias depois, na porta do templo, porque ele recebeu uma revelação de Deus, que ele deveria ir naquela hora, naquele momento, para aquele templo, e ali ele discerniu que aquele bebezinho, porque o Espírito lhe falou, era o Messias prometido. E eu imagino a cena, eu gosto de ler a Bíblia imaginando a cena, eu imagino a cena daquele velhinho chegando perto de Maria, José, e dizendo: posso pegar esse bebê? Posso segurá-lo um pouquinho?
E aí então ele pega o bebezinho, e eu imagino, não está na Bíblia, tá? Mas eu acho que ele começou a quase que dançar ali na frente, e ir para um lado e para o outro, e daquele jeito que os hebreus cantam os salmos, que é uma espécie de uma cantilena, não é uma melodia, mas é uma espécie de uma cantilena. Ele começa a declarar estas palavras que eu acabei de ler, adorando a Deus, olhando para aquele bebezinho. E eu acho que a mãe estava até preocupada, porque o velhinho já estava mexendo muito com a criança, e estava ali olhando, o que está acontecendo aqui? Mas quando eu olho para esse louvor, eu vou descobrir que o louvor é aquela reação natural de quem recebe de Deus algo. Imagina esse velhinho que aguardou a promessa de Deus a vida toda. Todo dia ele estava orando: Senhor, quando o Senhor vai me revelar o Messias? Porque ele tinha recebido uma promessa de Deus, que antes que ele morresse, ele veria o Messias, ele conheceria o Salvador. E aí então, naquele dia, naquela hora, por um movimento do Espírito, ele reconhece Jesus, e ele está celebrando o Deus que cumpre a sua promessa, o Deus que promete e cumpre, o Deus que se revela e não nos engana, o Deus que se mostra e faz com que a nossa vida de fé não seja uma utopia. Que coisa tremenda, queridos, é quando Deus marca a nossa vida com as revelações da graça dEle, confirmando o que Ele já prometeu, e de uma maneira maravilhosa, Ele vai atestando o que Ele ainda fará. Você tem alguma resposta de Deus na sua vida? Levanta a mão, se você já recebeu alguma resposta de Deus. Você estava orando e Deus te respondeu. Então, cada uma das respostas que Deus já te deu, querido, é um selo de Deus para dizer: vou cumprir o que eu ainda não revelei e não respondi. Você está entendendo? E quando vem aquilo que nasce no nosso coração espontaneamente, é louvor, adoração. E lá estava Simeão adorando a Deus, porque Jesus, o Messias, havia nascido. Eu fico imaginando por que o coração desse homem estava tão cheio de alegria. E ele começa então a glorificar a Deus, porque ele sabia quem era Jesus. Eu posso louvar a Deus por coisas que Ele fez na minha vida, e normalmente essa é a maneira como nós mais louvamos a Deus, coisas que Deus fez e que tocou a nossa vida. Mas há um tipo de louvor que mexe com a nossa alma, é quando nós descobrimos quem é o nosso Senhor, a grandeza dEle, a glória dEle, o poder dEle, a majestade dEle. Eu me lembro de uma vez que estava num retiro, e tinha uma montanha naquele retiro, e eu subi aquela montanha para orar. Estava sozinho, e fiquei lá em cima daquela montanha para orar. Era de dia, o sol estava forte, e estava calor, mas batia uma brisa gostosa, e eu estava ali adorando a Deus, e falando com Deus, falando das minhas coisas, e buscando Deus da minha vida. Mas de repente, lá em cima daquela montanha, Deus me mostrou, começou a se revelar quem Ele era, o Espírito de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a grandeza de Deus, e eu estava lá sozinho, de olhos fechados, e como que cores passassem pela minha vista, mostrando a grandeza de Deus, e eu enxergava as cores de olho fechado, e eu podia dizer: esse é o Deus vivo, todo-poderoso, que é Espírito, mas se revela. É diferente quando a gente louva a Deus por aquilo que Ele é, porque a gente começa a entrar na grandeza de Deus, na sabedoria de Deus. E é justamente isso que esse homem está vivendo. Ele está com esse bebezinho no colo, e ele começa a dizer assim: olha, esse aqui é
o Salvador. Os meus olhos já viram a tua salvação. Este aqui é o Salvador. Às vezes a gente não entende muito bem salvação. O que significa salvação? Por que a gente chama Jesus de Salvador? Eu me lembro de uma visita que fiz a uma senhora doente, muito religiosa, cheia de coisas da sua religiosidade ali, e ela me fez justamente essa pergunta: pastor, por que a gente chama Jesus de Salvador? E de repente veio uma tristeza no meu coração, porque aquela mulher tinha tanta religiosidade e expressava tanta fé, mas não podia adorar a Jesus como seu Salvador, porque ela não era capaz de entender o significado da salvação. Mas aquele homem estava lá com aquele bebezinho no colo, por entender que Deus tinha um plano secreto, que a Bíblia vai dizer para a gente que ninguém conhecia, nem os anjos sabiam, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mais ninguém. E nesse plano secreto, Deus determinou como eu, pecador, poderia passar a minha eternidade no céu santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o fogo consumidor da presença de Deus vai consumir tudo que é pecado e todo pecador. E sabe, havia uma discussão entre os anjos. Os anjos perguntavam entre si: como é que Deus vai salvar esses homens? Até o diabo dava risada disso, porque ele sabia que estava condenado por toda a eternidade e que não havia solução para ele, porque conhecia a santidade de Deus. E aí então Deus concebeu um plano tremendo, maravilhoso, que vai ser revelado, que ele se faria carne e habitaria entre nós. Ele se esvaziaria da sua glória, caberia na forma humana, e esse ser que seria ali formado, homem Deus, tomaria o nosso lugar na cruz do Calvário, morreria por nós, o que não tem pecado pelos que são pecadores, desceria ao Hades, o lugar que nós chamamos de inferno, tomaria das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, ressuscitaria ao terceiro dia, com as chaves na mão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá está Simeão, com um bebezinho, que ainda não fala. Eu acho que ele não falava nem gugu gagá ainda. 40 dias, não é verdade? Pequenininho. E diz assim: Senhor, pode levar o teu servo, porque eu já vi a tua salvação. Natal é tempo de a gente adorar a Deus, porque existe um Salvador. Porque esse Deus tremendo, maravilhoso, santo, todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que criou o universo, com a palavra do seu poder, se importa com seres como eu e você. Natal é tempo da gente ver Jesus, o Messias, o Salvador. Não apenas ver a árvore de Natal, os presentes, Papai Noel, mas entender a essência de tudo isso. Há um presente tremendo de Deus, que pode ser meu, salvação, porque Deus se fez homem e habitou entre nós. E está lá Simeão balançando o bebê e celebrando, porque ele viu o Salvador. Mas ele não parou aí, ele continua, e ele continua a adorar a Deus, porque ele vai dizer assim, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Israel, o teu povo. E aí, o que está aqui, se repete em outros textos que falam do Natal, luz para todos os que estavam em trevas. E Simeão está ali louvando a Deus e tendo quase que uma profecia, porque ele sabe
que a escuridão não nos permite ver. Você já esteve num lugar escuro, 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 que não tem uma frestinha de luz? Que quando tem uma frestinha de luz, o olho da gente vai acostumando e a gente consegue discernir um pouquinho. Mas você já foi num lugar escuro, escuro, que não tem nenhuma frestinha? Você não enxerga nada, nada, absolutamente nada. O que a palavra de Deus está dizendo é que Jesus veio para que houvesse luz nesse lugar de escuridão absoluta, onde a gente está tateando para descobrir alguma coisa e tentar se achar nessa escuridão. E Ele está dizendo assim: olha, eu estou querendo que você entenda a realidade espiritual que está distorcida, ofuscada, obscurecida, para que você possa compreender quem eu sou e por que eu vim a esse mundo. Jesus veio para que a luz pudesse brilhar na escuridão e para que todos os povos, até os mais distantes lugares da terra, pudessem ter a oportunidade de experimentar a graça do Deus vivo. É interessante porque Simeão estava balançando o bebê e cantando essa canção, esse louvor, essa cantilena deles, e ele profetiza, ele diz assim: Ele é luz para todos os povos. Olha, é coisa de Deus, porque um judeu não falaria isso nunca, porque o judeu acreditava que os outros povos eram, vamos dizer assim, a lenha do inferno, e acabou, é isso mesmo, e agora nós somos o povo escolhido e acabou. Mas de repente ele está dizendo: não, o Messias veio, o Salvador veio, esse Deus que se fez homem, para que todos os povos, e aí ele diz assim: os gentios, aqueles que eles diziam: olha, é gente que não tem nada a ver com a gente, de qualquer lugar do mundo, possa ver a luz, mesmo que esteja na escuridão, mesmo que esteja na escuridão. E ele está louvando a Deus por causa disso. Uma das coisas tremendas de você imaginar que essa profecia, dita lá no Oriente, chegou aqui no Ocidente, e nós estamos numa igreja aqui no Brasil. Para pensar nisso. Essa profecia veio lá do Oriente, e chegou aqui no Ocidente, e você está ouvindo a respeito do Salvador, aqui no Brasil. Luz para todos os povos. E essa profecia chega aos índios nas florestas, chega aos povos da Oceania, chega a todos os lugares da terra, e hoje ainda chega pessoalmente, virtualmente, chega no rádio, na televisão, porque Deus quer iluminar todo o ser humano. E é interessante que a gente é capaz de não enxergar a realidade da vida, mas quando Jesus vem e toca o nosso coração, esse Salvador vem e toca o nosso coração, nossos olhos se abrem e a gente começa a enxergar a vida. Quantos estão aqui hoje que não nasceram num lar evangélico? Levanta a mão. Olha aqui, quanta gente. Quantos estão aqui hoje, tá, que estavam no fundo do poço, no buraco, totalmente, buraco de pecado, de vida, enrolado? Levanta a mão, quero ver aqui. Olha lá. E de repente Jesus vai lá e brilha a luz lá dentro desse buraco, dessa escuridão. E se você está aqui, é porque a luz de Jesus brilhou no teu coração, querido. Está entendendo? Está lá o velhinho, ele está antevendo isso, e está dizendo: louvado seja o meu Deus, eu vi o Salvador, o Salvador vai levar luz para todos os povos, os gentios, a todo lugar, porque a luz vai brilhar no meio das trevas. Queridos, como Deus é tremendo. Quantas são as histórias da luz que brilha no meio das trevas?
da luz que brilha no meio das trevas. Estava conversando com uma irmãzinha domingo passado, ela me disse que com muita luta abriu a sua lojinha. Eu tenho acompanhado a vida dessa irmã, e uma irmã que passou muita necessidade, aquela irmã que um dia deu testemunho para a gente, que não tinha o que fazer, não é? Para comer, tinha um dinheirinho certo lá, e Deus falava para ela, compra o coco, e lá no meio do coco tinha o dinheirinho que ela estava precisando, e ela pegou o dinheirinho do coco para fazer o que precisava, porque Deus lhe falou aquilo. Essa irmã conseguiu comprar uma loja, e aí começou a trabalhar a loja, começou a montar o estoque, está vendendo, e de repente entra um ladrão, semana passada na loja dela, um ladrão, e aí arromba a porta, e aí quando chama a polícia para ver o que está acontecendo, o policial diz assim para ela, olha, eu não sei o que aconteceu, mas esses ladrões levaram um susto tão grande aqui dentro, que foram embora e não pegaram nada, abriram só a caixa, onde tinha alguns trocados, e levaram, mas o resto não pegaram nada, podiam ter levado tudo que tinha lá, podiam ter levado o estoque, podiam ter levado tudo, não pegaram nada, pegaram os troquinhos que tinham ali e saíram correndo. E ela disse assim, eu acho que os anjos do Senhor brilharam a luz de Jesus lá dentro. Eu não sei se foi anjo, se não foi, se tocou uma buzina, o que foi, mas uma coisa eu sei, Deus é todo poderoso. Você está entendendo? Deus é todo poderoso, Ele se manifesta, e é isso que Simeão está dizendo, o Deus que é Salvador, é o Deus que brilha a sua luz, que brilha a sua luz. Nós já tivemos aqui na nossa igreja, a visita daquele coro da Cracolândia, algumas vezes, né? E aquele coro, cada um daqueles elementos tem uma história lindíssima, e um deles é um senhor que fala 7 línguas, funcionário de uma autarquia do governo, que por causa do crack perdeu tudo, absolutamente tudo, perdeu o emprego, perdeu família, perdeu os filhos, e ele estava jogado nas ruas da Cracolândia, perdido, tá? Perdido, totalmente perdido. E ali nas ruas da Cracolândia foi que Jesus encontrou, naquele lugar, acho que não tem lugar mais escuro da face da terra, do ponto de vista de humilhação humana, do ponto de vista de cheiro. Você já andou lá para ver o cheiro das pessoas? Porque acontece de tudo, a pessoa faz as suas necessidades e não percebe, vomita e não percebe, e vai vivendo aquela coisa ali, eles mesmos se dizem lixo humano, e é naquele contexto que Jesus entra, e aquele homem se converte, abandona as suas drogas, começa a servir ao Senhor, e quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele já estava voltando a conversar com os seus filhos, era recebido na casa pela sua esposa, porque eles viam a diferença que Jesus estava fazendo na vida dele. A luz brilha no meio das trevas, e não importa o tamanho da escuridão, essa luz que brilha faz diferença, e esse velhinho está vendo isso, ele talvez não tenha visto com todos os detalhes que eu e você podemos ver, hoje acontecendo nessa terra, mas ele sabia que o Salvador tinha nascido, que a luz que brilha na escuridão estava aqui conosco, e esse é o sentido do Natal, e o louvor do Natal é a celebração desta luz que está brilhando para mim e para você, porque essa luz é glória eterna para o povo comprometido com o Senhor, a certeza de que nós estaremos com Ele para sempre, para sempre. Eu acho que ele já podia ver com os olhos da fé, tudo que não se poderia ver com os olhos da carne, para aquela criancinha. Quando eu olho para Simeão, eu digo que aquele louvor
foi o louvor do fim da espera. Chegou o dia. Aquele louvor foi o louvor da vitória da fé. Valeu a pena continuar crendo. Aquele louvor foi parte do galardão da esperança. Porque, queridos, o galardão da esperança é quando a esperança deixa de ser esperança e se torna realidade. E o santo reconhecimento da soberania de Deus. Nós estamos na época do Natal e nós somos desafiados a louvarmos a Deus pela fé. E eu queria desafiar você a celebrar o Natal de uma maneira diferente. Celebrar o Natal antevendo o que Deus pode fazer na sua casa. A gente geralmente celebra o Natal, né, celebrando as pessoas amadas. Que bom, graças a Deus que você faz isso. Às vezes a gente celebra o Natal celebrando o comes e bebes da família, mas que é o grande pretexto para a gente estar junto. E aí vem gente de tudo quanto é lugar para a gente almoçar junto, jantar junto, cantar junto, brincar junto, fazer um amigo secreto junto. Não sei, cada família tem o seu jeito de celebrar, mas a ideia é, estamos juntos. Louvado seja Deus, porque o Natal pode ser usado para isso. É benção. Mas você já pensou um Natal profético? Já pensou um Natal profético? Onde a gente pela fé pudesse antever as bênçãos de Deus na vida das pessoas que você ama, e a gente pudesse colocar isso como motivo de oração e clamor, e ficar aguardando como Simeão a bênção. Natal profético, por exemplo, dessas crianças que foram apresentadas aqui, eu fico pensando nisso. Já parou para pensar? De repente a gente orar a Deus dizendo: Senhor, está aqui meu filhinho, está aqui minha filhinha que acabou de nascer. Alguns têm 40 dias, outros um pouco mais, não é? Outros um pouco menos, e a gente dizer assim: Senhor, estou colocando essa criança nas tuas mãos, para pedir a tua bênção, assim, 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 e você se tornar como Simeão, um guardador da promessa e da esperança. E todos os dias você vai lá e apresenta de novo esses motivos ao Senhor. Agora você imagina quando cada um deles começar a acontecer. O que é que vai acontecer no teu coração? Uma festa de louvor a Deus, porque o Deus vivo ouviu a oração, respondeu e manifestou a sua graça. Agora você imagina isso acontecendo com cada membro da família, maior, menor, pequeno, grande, e a gente colocar isso diante de Deus, e se tornar aquele que é o mantenedor, o guardião dessa promessa, que apresenta a Deus todo dia, e celebra com Deus cada vitória. O louvor vai ser o louvor de Simeão em cada momento novo da história de cada um de nós. Mas cada um de nós já podemos ser aqueles que louvam a Deus, porque Deus mandou o seu Salvador, porque Deus tem revelado a sua luz no meio da escuridão, e porque a glória do Senhor pode nos cercar todos os dias, e nós podemos ter a certeza eterna no nosso coração. E aí Simeão termina a sua oração, e ele termina dizendo o seguinte, não é? Ele vai dizer assim: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. E ele termina de uma maneira estranha. Por quê? Ele está dizendo assim: Senhor, o Senhor já cumpriu a promessa, então eu estou pronto para o Senhor me levar para o céu. E ele está se entregando: Senhor, pode me levar para o céu. Só que ele não tem controle sobre isso, nem eu tenho controle sobre isso, nem você tem. E aí Deus ouviu e recebeu essa oração. E é interessante como Deus trabalha essas coisas. Eu contei para vocês algumas semanas atrás a história da minha tia, né? Alguns estavam aqui, que minha tia tinha um compromisso com Deus, e Deus tinha prometido a ela que ia falar quando estava chegando a hora.
e ela teve uma parada cardíaca, cerca de 45 minutos de parada cardíaca, e foi então trazida de volta pelo seu filho, que é médico e não desistia, toda a equipe médica tinha desistido, e ele continuou, e ela então voltou falando das visões do céu, fez aquela festa para contar para todo mundo essas visões, especialmente aquelas 245 pessoas que estavam na sua lista de oração. E aí, ela viveu alguns anos depois disso. E era interessante isso, porque cada dia na sua vida era como se fosse o último dia. E não com tristeza, mas com alegria. E ela não parava de falar de Jesus para todo mundo. Ela falava para Jesus, para o porteiro, ela falava para Jesus, para as pessoas que estavam à volta, ela fazia reuniões de 20, 30, 40 pessoas, quando dava, quando não dava, de uma maneira insistente, porque ela queria dizer que essa bênção pode estar na vida de qualquer pessoa. E chegou a hora dela partir, e ela partiu para a glória do Senhor. E sabe, no coração de todo mundo que estava lá, eu fui lá no sepultamento, já era pastor aqui em Curitiba, saí de carro de madrugada, num domingo à noite, e fui para lá para estar no sepultamento dela na segunda-feira. No coração de todo mundo havia uma certeza: ela está nos braços do seu Salvador. Havia tristeza da partida, da separação, mas a alegria da salvação estava no coração de todo mundo. E sabe, muita gente chegou naquele funeral. Eu não sei se você já percebeu que quando morre um jovem, a sala do guardamento sempre está cheia. E quando morre um velhinho, já percebeu que a sala fica relativamente vazia? E é natural, não é? Por quê? Os amigos do velhinho também já morreram. É verdade isso? Muitos deles já foram, né? Então sobram, né, algumas pessoas e tal. Eu me lembro do vovô que ia dizendo: fulano morreu, Beltrano morreu. Cada vez que eu encontrava, ele dizia de alguém que tinha morrido, né? Já estava bem velhinho, e ele estava contando isso para a gente. E ele dizia: estou ficando sozinho, né? Mas o guardamento dela tinha muita gente, muita gente. Eram os seus filhos na fé que estavam lá para dizer: bendito seja o Senhor, porque teve alguém que aguardou a promessa, repartiu a promessa, e eu estou aqui por causa dessa promessa. Eu não sei o que vai acontecer hoje, amanhã, depois de amanhã, mas uma coisa eu sei: eu tenho um Salvador que se chama Jesus. Uma coisa eu sei, que não importa a escuridão em que eu me encontre, Ele pode brilhar a sua luz lá. E toda vez que a luz brilha, a escuridão não resiste, bate em retirada. Uma coisa eu sei, que a minha glória não tem sentido, mas a glória dele em mim resplandece por toda a eternidade. Uma coisa eu sei, que quando chegar o momento, o meu e o seu, ele vai nos levar. Que eu não tenho controle disso, e nem você tem controle disso, só Ele tem. Mas eu quero cada dia da minha vida, viver a plenitude daquele dia, a inteireza daquele dia, na alegria do Senhor, no poder do Senhor, e ser uma bênção nessa terra, porque eu tenho um Salvador. Por isso eu queria convidar você a celebrar o Natal de Jesus. O Natal que tem a festa, o Natal que tem a família, mas o Natal que tem a bênção. Vai lá, coloca a mão na cabeça dos seus queridos e abençoa em nome de Jesus. E ora por eles. E se torna um guardador dessas promessas. Senhor, lembra-te disso. Se tem alguém que ainda não recebeu a luz, fala: Senhor, eu vou lutar com o Senhor para que na escuridão em que essas pessoas estejam, a tua luz brilhe. E eu, Senhor, não sei como é que o Senhor vai fazer, de que jeito o Senhor vai fazer, mas brilhe a tua luz. E sabe,
Jesus é poderoso para fazer brilhar a luz dele das maneiras mais estranhas que você possa imaginar. Das maneiras mais estranhas. Ele manda os seus mensageiros, ele revela a sua glória. E fazer desse Natal a celebração de Jesus, Salvador. Vamos orar juntos por isso, você concorda? Vamos, fica de pé agora, vamos adorar a Deus em oração. E a gente vai começar a fazer isso juntos agora. Papais, vocês que estão com os bebezinhos no colo, que apresentaram aqui, tá? Junto aí o papai e a mamãe, se estiver perto aí, se puder, tá? Coloca a mão na cabecinha dessas crianças e vocês, como pais, peçam a bênção do Todo-Poderoso, mas peçam uma bênção concreta. Senhor, minha filhinha está aqui, né? Senhor, eu gostaria que o Senhor abençoasse assim, ela é pequenininha ainda, mas ela vai crescer, abençoa. Mas não só os que têm os bebês no colo, você que tem um filho, tem uma filha, talvez não esteja aqui agora, não é verdade? Lembra dele agora e pede a bênção de Deus para onde ele estiver. Se ele já tem a salvação, celebra. Se ele está no meio da escuridão, está meio perdido, fala: Senhor Jesus, brilha a tua luz, brilha, não sei como, brilha. E nós todos, né, que temos filhos ou não temos filhos, temos gente amada, não temos? Fala a verdade, não temos? Então ore por essas pessoas agora. Agora vamos levantar um clamor de Natal, um clamor profético. Eu não tenho poder de profetizar, nem você, mas o Deus que vai ouvir essa oração vai transformar isso em vitória, e a gente vai estar pedindo essas coisas. Você concorda comigo? Então ora ao Senhor, começa a clamar. Tem áreas da tua vida que você está precisando de uma promessa de Deus? Talvez seja uma área complicada da tua vida, que você está sempre tropeçando. Fala assim: Senhor, brilhe a luz do Senhor. Se a pessoa por quem você está orando e abençoando está do teu lado, fala em voz alta para ele ouvir. E fala só coisa boa, hein? Se for coisa ruim, eu vou puxar a sua orelha. Só coisa boa, só coisa boa. Porque Deus tem o melhor para nós, tem o melhor para nós, tá? Agradece a Deus a esposa que você tem, o marido que você tem. Agradece a Deus a família que vocês são. Não tem melhor coisa na vida do que família. Essa é a época mais triste do ano para quem não tem família. Fala a verdade. É a época mais triste do ano para quem não tem família. Então agradeça a Deus, a bênção que Deus te deu. Senhor Jesus, nós estamos levantando um clamor aqui, de esperança e fé, que vai se tornar louvor, assim como se tornou o louvor de Simeão. Tu que és o Salvador, Tu que és a luz, Tu que és a glória, revela-te aqui entre nós, com salvação, com luz e glória do Senhor que se reflita na gente, assim como a tua glória se refletiu no rosto de Moisés. E Senhor, eu quero te pedir que essas casas que estão aqui representadas sejam benditas do Senhor. Quero te pedir que o amor do Senhor entre lá dentro, que a alegria do Senhor esteja lá, que a paz do Senhor esteja lá dentro. Senhor, eu sei que cada um traz dentro de si suas lutas, seus sofrimentos, e a vida, Senhor, é feita desses contrastes entre uma coisa e outra. Mas, Senhor, que a luz do Senhor brilhe no meio da escuridão, e que, Senhor, a tua presença ali seja tão marcante, tão especial, que não haja outra coisa a fazer a não ser cair com a boca no pó para te adorar. E quando, Senhor, a gente começar a ver os teus milagres acontecendo outra vez, porque o Senhor já fez tantos, que, Senhor, outra vez caiamos com a boca no pó para te adorar.
E que alegria do coração de Simeão, que alegria do coração dos anjos cantando no Natal, que alegria, Senhor, do coração dos pastores ao verem a profecia e a palavra dos anjos cumprida naquele bebê envolto em panos. Que alegria, Senhor, dos magos do Oriente, que alegria dos discípulos quando conheceram o Messias, esteja no coração de todo o teu povo. E que essa alegria de louvor e adoração seja contagiante, e que as pessoas conheçam a glória do Salvador, porque a tua glória reflete na vida dos salvos. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Um feliz Natal.